Olá, família! Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo e hoje terminaremos, né? Não terminaremos hoje o capítulo 14, mas terminaremos a parte das três mensagens que os eleitos, 144 mil, estarão pregando no momento em que o anticristo se levantar. Já fizemos o estudo das duas primeiras mensagens e hoje estudaremos a terceira e última mensagem. Já convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Se você já abriu, já se adiantou, enquanto os demais estão aí procurando, já se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e se você puder se tornar membro do canal, olha, muito bacana. Vai estar ajudando muito esse canal a crescer mais a cada dia. Dito tudo isso, bora então para o capítulo 14. A partir então do verso 9. A partir do verso 9, que diz bem assim: Seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: olha a advertência do anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Até aqui por enquanto, note que, nesse exato momento, quando o anjo traz essa terceira mensagem, ele traz uma mensagem de advertência final. A mensagem é bem curta, bem direta. Se alguém receber a imagem da besta ou adorar a besta, então este receberá a ira do Senhor. O que o anjo está querendo dizer aqui? E presta atenção, como a partir do momento em que a besta se levantar, ou próximo dela se levantar, essas mensagens já precisam estar sendo pregadas. Porque aqui é dito o seguinte: se alguém adorar ou receber a imagem, estará perdido. Não haverá para estes oportunidade de arrependimento. Eles vão ser advertidos antes. Então não tem aquele negócio de receber a marca, o sinal e falar assim: me arrependi, o que eu fiz? Agora deixa eu voltar atrás. Não tem como. É uma única oportunidade. Uma coisa interessante, há poucos dias atrás, o mundo passou por uma grande prova e o livro do Apocalipse fala sobre isso, inclusive temos vídeos aqui no canal falando sobre isso, a respeito de uma picadinha. Todo o contexto desta picadinha está relacionado ao que nós vemos no capítulo 3 do livro do Apocalipse, de um momento de grande provação, tentação que o mundo todo passaria. Só que isso está no momento anterior a este último momento. Quando nós vamos para o livro do profeta Isaías, nós vemos repreensão para aqueles que tão somente, presta atenção, você estava quietinho na sua casa, com o seu trabalho, seguindo sua vida. De repente, por uma repercussão mundial, agora você está na fila de um postinho médico, simplesmente contaminando o seu corpo. Simples assim. Porque alguém falou que você precisava fazer isso. E você simplesmente foi lá e contaminou. Não te disseram o que estava sendo posto no seu corpo. Não te disseram quais seriam os efeitos colaterais. E sequer garantiram que iria te proteger de alguma coisa. Foi basicamente isso. De repente, quando você vai para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não contaminamos ele com determinados alimentos, nem com determinadas substâncias. E diante de incertezas no mundo, nós aguardaremos no Senhor. Ah, Diego, mas era para não morrer. Você sabe que
o salário do pecado é a morte. E você sabe que quem se sujeitou a tomar essa picadinha ainda vai morrer, certo? Porque você imagine que talvez, não é o caso, mas você imagine que houvesse mais 50 anos de vida, mais 70 anos até Jesus voltar. Essas pessoas iriam morrer da mesma forma. Pela velhice, por um acidente, por uma doença. Então a grande questão não é a morte. A questão é, eu defino as coisas que eu quero. Eu vou me sujeitar, confiar em Deus, e vai que a vontade de Deus seja eu morrer. Então eu vou me sujeitar ao que está sendo proposto. Simples assim. Parece algo muito natural, conforme foi. Muitas pessoas falam, não, tem que ser assim mesmo, tem que tomar e tal. Mas quando você traz a Bíblia para a conversa, não foi nada normal. Mas houve pessoas que falaram assim, poxa, eu tomei uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, então eu perdi minha salvação. Não, biblicamente eu não vejo isso. Mas eu vejo que uma pessoa que se sujeitou desta forma, essa pessoa está longe de Deus. A sua confiança em Deus está, pequenininha. Sabe por que eu digo isso? Porque a besta ela vai se levantar, ela vai fazer sinais, maravilhas, um monte de coisa. E ela vai dizer que quem não adorar ela vai morrer. E não é uma possibilidade. Não é se vai vir um vírus ou não, se vai te pegar ou não. Não, é sentença de morte. Ah, você não vai receber? Então você está sentenciado à morte. E agora você imagina se pessoas já decidiram confiar em um laboratório sem haver uma sentença de morte, só pela possibilidade. E então se a besta se levantar com esse decreto? Ou seja, nós temos um primeiro momento aonde Deus permitiu a humanidade ser sacudida e entender aonde estão as suas crenças. Eu particularmente acredito que quem se sujeitou a isso, como o capítulo 2 do livro do Apocalipse fala de uma grande prova, mas logo em seguida fala da última oportunidade, eu acredito que quem se sujeitou nesse primeiro momento a receber essa marca, certamente passará por grandes apuros nesse último momento. Não sei se haverá reações químicas, embora isso é comprovado. Não sei se haverá uma resistência espiritual. Não sei se é justamente esses que precisam aceitar essa última mensagem também. A Bíblia fala no último momento, quando a besta se levantar, que ainda assim muitos serão mortos, muitos serão perseguidos. A Bíblia fala de um grupo de 144 mil que seguem o Cordeiro onde ele quer que vá, que estarão guardados. Eu não sei se o juízo do Senhor virá dessa forma a esses. Fato é que eu acredito que quem foi reprovado nessa prévia, certamente passará por grandes dificuldades no momento seguinte. Já começa pela própria fé. Então, quando você se depara com um vídeo igual esse de hoje, que eu falo para você assim, olha, se você confiou em laboratório, se você confiou na mídia, se você confiou em apresentadores de telejornais e você saiu por aí contaminando seu corpo com substâncias que você nem sabia quais eram, contrariando o que a Bíblia diz, antes de você confiar no Senhor, isso já demonstra que a pessoa ela já tem um relacionamento muito manco com Deus. E nós estamos chegando num período da história da humanidade que nós precisamos ter muita intimidade com Deus. Então, só por isso já demonstra que haverá sim grande dificuldade. E aqui continua deixando bem claro que haverá sim um castigo. Logo em seguida ele usa uma referência que fala do fogo e enxofre. Esse conceito de fogo e enxofre é um conceito de morte eterna. Quando nós chegarmos no capítulo 19, deixa eu ver, 19, na verdade nós vamos ver isso mesmo no capítulo 20. Capítulo 20 e capítulo 21. No capítulo 20 e 21 nós vamos ver o momento em que haverá esse fogo e esse enxofre. E então ali nós faremos um estudo mais aprofundado.
Mas fato é que fogo e enxofre é uma referência de morte eterna. Ou seja, esses que se sujeitarem à besta, quer seja adorá-la, quer seja receber o seu sinal, eles estão condenados eternamente. Não haverá uma segunda chance no futuro, não haverá uma segunda chance no momento. Se houver sujeição à besta, estará perdido. E é por isso que os escolhidos terão que ser rápidos. Por isso que os escolhidos terão que, de fato, dedicar sua vida a pregar. Porque cada um que se sujeitar à besta, não há mais salvação para esse. E aí o texto continua no verso 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Agora presta atenção, aqui reforça esse conceito que nós vamos estudar quando chegarmos no capítulo 20 e capítulo 21. Mas deixou bem claro, estão perdidos. E os salvos? Se os perdidos estão nessa condição, e a condição dos salvos? Aí vem o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma coisa interessante é porque, de repente, a salvação agora, ao contrário do que se prega hoje em muitas igrejas, a salvação ela não está condicionada a uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo menos não até o momento do selamento final. Mas nesse momento em que a besta se levanta, no momento das provas, no momento de pandemia que nem nós passamos, os momentos de guerra mundial que haverá em poucos dias, diante de todo esse cenário, uma das características que fará com que o cristão seja vencedor é a sua perseverança. Ou seja, ele vai ter que dedicar a vida, ele vai ter que dedicar o tempo, ele vai se sujeitar a Deus para obter a sua coroa. E toda essa perseverança ela vai consistir em dois elementos, duas bases da fé: os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui é curioso porque aqui é uma nítida referência a tudo aquilo que a Bíblia divide em Antigo e Novo Testamento. Por quê? Quando você fala em mandamentos de Deus, quer seja a tábua com as 10 leis, quer seja as suas ordenanças, quer seja os seus preceitos, tudo isso você encontra no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que você tem Deus na condição de Criador, é no Antigo Testamento que você tem a herança que é concedida à nação de Israel, é no Antigo Testamento, inclusive, que fala-se, promete-se o Messias, o Salvador do mundo. É no Antigo Testamento que está instituído dentro da nação de Israel o santuário, que é o modelo da salvação. E aí você tem o cordeiro, você tem as ofertas, você tem a justificação, a santificação e a glorificação, tudo isso no santuário. Você tem os serviços sacerdotais realizados pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, que são reflexos daquilo que estaria acontecendo no mundo, conforme nós já estudamos aqui no canal também. Então, diante disso, nós estamos falando de um cristão que ele entende, ele tem essa base. Quando a gente fala mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus. É curioso porque alguns dizem assim, Jesus veio e agora mudou tudo. Gente, a Bíblia é tão clara que tem alguns versos que eu acho que a gente tinha que colocar no martelo e bater na cabeça da pessoa para ver se entra. A palavra do Senhor diz, porque eu sou Deus e não mudo. A palavra do Senhor diz, porque Deus, nele não há sombra de variação. Porque Jesus diz abertamente, eu não vim revogar a lei e os profetas. Agora presta atenção. E tem tantos outros textos que mostram que não foi um acidente. Cristo não foi um recurso de última hora que Deus usou.
A Bíblia deixa bem claro que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Ele já estava sentenciado a nos salvar. Então muitos olham e falam assim, não, o que está no Antigo Testamento passou, é passado, já deixa para lá, deixa para lá. Como se Deus tivesse mudado de última hora. Falou assim, nossa, tanta coisa errada que eu fiz. Meu Deus do céu, eu vou mudar isso aqui agora. Agora eu vou colocar Jesus e vou fazer tudo novo. Ei, tudo novo só é prometido quando passar a terra e o céu. Jesus falou que nada das Escrituras, nem das leis do Senhor, nada, nem um jota, nem um tio passaria, até que tudo isso se cumprisse. E é só na nova terra, depois de acabado o pecado, depois do milênio, depois da nova Jerusalém repousar sobre essa terra, é que então se fará nova todas as coisas. Até lá, nós temos aqui a característica de um cristão que entende todos esses preceitos e possui o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é justamente isso, uma renovação de aliança. A renovação de aliança, na qual agora eu faço uma nova aliança com Cristo, na qual eu me sujeito para que o Espírito Santo do Senhor habite em mim, a partir desse momento eu tenho testemunho de Jesus. E aí quando você vai nos evangelhos, por exemplo, eu gosto do que está escrito no final do livro de Marcos, que fala dos sinais que seguirão aqueles que creem em Jesus. Você tem Paulo escrevendo a respeito dos frutos do Espírito Santo, ou seja, são testemunhos de Jesus. Então aqueles que seguem a Cristo deixam rastro por onde quer que passa desse testemunho. Então agora nós estamos vendo que a perseverança do cristão em buscar entender os mandamentos de Deus e guardá-los, tê-los para si, e o testemunho de Jesus são justamente as características que irão fazer distinção entre os cristãos e os ímpios. Não, Diego, seria então o correto os cristãos e os falsos cristãos. Nesse momento não existe mais falso cristão. Aquele que é um cristão meia-boca, um cristão 90%, ele vai ser contado junto com os ímpios. Vai existir aqueles que foram marcados e selados por Deus e aqueles que foram marcados e selados pela besta. Vai existir salvos e perdidos, justos ou santos e ímpios. Simples assim, apenas dois grupos. E por fim, no verso 13 é dito, e eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreva, bem-aventurados os mortos desde agora, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Agora é dito o seguinte, a partir do momento que você recebe essa mensagem, você começa a pregar, você será feliz se você morrer antes desse momento. Porque a sua pregação, e principalmente se isso for a causa da sua morte, isso vai gerar frutos. Essa obra sua. E essa obra vai acompanhar. Ela vai te garantir um galardão. Ela vai garantir salvação a outros. Então felizes são aqueles que recebem essas mensagens, que dedicam sua vida a pregar, se eles vierem a morrer antes desse momento. Agora já parou para pensar? Que momento é esse que está vindo? Que a Bíblia fala assim, ó, felizes são os que morrerem antes desse momento. A gente precisa se preparar mesmo. Porque se nós não estivermos preparados, certamente esses serão momentos muito difíceis. Agora no verso 14 em diante, nós temos aqui o momento da colheita. E nós faremos isso, o estudo do finalzinho do capítulo 14, num próximo vídeo. Mas e aí? Gostou do estudo? Você concorda com toda essa interpretação, com toda essa base bíblica? Gostaria de adicionar algo mais? Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários desse vídeo. Certamente, ao lê-los, eu irei lhe responder assim que possível. Tá bom? Fiquem todos com Deus, família. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.